Cara, a verdade é que ninguém sabe o que fazer quando vai contratar um PJ. Todo mundo acha que contratar PJ é só fazer lá, colocar um MEI no contrato e acha que tá tudo bem. A verdade é que se a sua empresa está fazendo isso sem se preocupar com tudo que eu vou falar no vídeo de hoje aqui, você corre um sério risco de tomar uma bela de uma ação trabalhista e ter que sentar na mesa de uma audiência com um juiz que não entende o seu negócio, não sabe as dores que você tem dentro e que vai te condenar. Você já entra na audiência trabalhista condenado. Então, muito cuidado na hora de contratar PJs e para garantir que você vai fazer isso do jeito certo, eu vou trazer para você aqui um checklist antipassivo trabalhista. Tá? O nome aqui é bonitinho, né? Antipassivo. A verdade, cara, é um checklist anti-bosta, né? Anti-pepino, anti-merda. Basicamente é isso, tá? Você vai seguir esse checklist e vai garantir que o teu negócio não vai tomar uma ação trabalhista porque contratou um PJ de qualquer jeito. Eu não quero que você passe por isso e é por isso que eu vou apresentar para vocês cada um desses itens. São aqui, ó, deixa eu contar aqui para não falar besteira. São 12 itens. 12, é um para cada mês, basicamente, para você garantir que seus contratos estão regulares. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou sócio e cofundador aqui da Safe. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito, se inscreva para você garantir que vai receber os próximos vídeos que a gente vai publicar por aqui. A gente está aqui nesse modo aqui bem íntimo, né, conversando com você, porque eu quero que você pegue esse conteúdo e entenda que eu tô do teu lado, cara. Eu sou teu amigo. Eu não tô aqui para poder te ferrar. Pelo contrário, o Brasil quer te ferrar, juiz quer te ferrar, político quer te ferrar, muitas vezes o funcionário quer te ferrar. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te mostrar um caminho para você não tomar uma ação trabalhista por descuido num contrato com um colaborador PJ. Se a sua empresa contrata PJ, seja remoto, presencial, físico, o que quer que seja, muito cuidado e é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Ó, a primeira coisa, a coisa mais óbvia, né? Você tem que olhar se o CNPJ de quem você está contratando está ativo. Porque eu já vi centenas de vezes os nossos clientes que chegam, vou contratar um PJ, faz o contrato aí. Aí a nossa equipe pega o CNPJ, vai lá no site da Receita, coloca o CNPJ está inativo. Nem existe CNPJ. Como é que eu vou contratar um CNPJ que não existe? Vai ficar na cara que você está contratando uma pessoa física e está usando o CNPJ para mascarar o vínculo de emprego. Então, cara, se certifica de que o CNPJ existe, que ele está ativo, pega o CNPJ, vai no site da Receita, é a coisa mais simples, coloca aí no Google, consulta CNPJ Receita. É o primeiro link que aparecer. Clica, coloca o CNPJ, responde o CAPTCHA que vai aparecer lá para garantir que você não é um robô, né? E você vai ver se o CNPJ está ativo ou não. Ponto. Primeira coisa é marcar esse checklist, tem que olhar se o CNPJ está ativo. E eu vou além, eu vou dar uma dica adicional. Você tem que olhar se o CNPJ, as atividades principais do CNPJ, elas estão relacionadas às atividades que você está contratando. Porque eu já vi gente, por exemplo, querendo contratar MEI, né, um PJ ali para ser um desenvolvedor de sistema dentro da empresa, e aí você vai olhar o CNPJ que a pessoa está usando, é um CNPJ de boleira. Pô, vai dar problema, né, meu? Vai fazer bolo ou vai fazer código? Tem alguma coisa errada. Isso, quando bater na justiça do trabalho, vai dar problema, cara, porque vai ficar na cara que você nem teve o cuidado de olhar se o CNPJ estava ativo e se a atividade do CNPJ correspondia ao que você estava contratando. Então, muito cuidado com isso. Dica extra aí já de cara, olha se está ativo o CNPJ e mais do que isso. Olha se as atividades daquele CNPJ, o KNAI principal dele, é correlacionado à atividade fim que você está contratando. A segunda coisa que você tem que olhar na verdade, assim, essa dá para você até pular em alguns casos. Vamos dar um exemplo de alguns casos que você pode pular. Você pode pular se for um MEI, porque não vai se aplicar. Você pode pular se você está contratando um CNPJ que tem, sei lá, só os sócios, não tem nenhum contratado naquele CNPJ, é só 2 sócios que você está contratando lá pela CNPJ e aí o CNPJ vai prestar serviço para você. Pode desconsiderar. Mas se aquele CNPJ que você está contratando tem funcionários, tem pessoas na equipe, você tem que olhar as certidões negativas daquele CNPJ. Você tem que pedir a certidão negativa. Tem que ver se não tem ação trabalhista daquele CNPJ, tem que ver se não tem ação civil daquele CNPJ, se ele já não foi processado por alguém porque descumpriu um contrato. Tem que ver se ele pagou FGTS e INSS dos funcionários dele, ver se está quitado ali com a Caixa Econômica. Tem que garantir que aquele CNPJ é um CNPJ íntegro, porque não é porque é um CNPJ que está tudo bem. Não, o CNPJ também tem CNPJ sujo igual alma de político. Então tem que tomar cuidado. Se certifique, dá uma olhadinha nas certidões. É uma dica que é quase ela poderia ser pulada até em alguma medida, mas é como eu disse, né? Para alguns casos você pode pular. Se é um MEI, se é um CNPJ que só tem um sócio, não se preocupe. Agora, se tem contratado lá, vale a pena se certificar. E claro, se você tiver tempo e tiver como olhar, cara, se certifique, pede lá a certidão para garantir que não tem nenhum processo envolvido, não tem nada ali que possa ser um problema para o seu negócio depois. Terceira coisa, tem muito a ver com o que eu falei lá da dica bônus lá do KNAI. Você tem que olhar se pega o contrato social daquele CNPJ que você está contratando, né?
pede lá o contrato social, dá uma olhadinha, para ver se a atividade do contrato social corresponde à atividade que você está contratando. Porque muitas vezes o CNPJ ele tem uma finalidade, ele tem um objeto social, e aí você contrata para uma finalidade que é totalmente diferente da finalidade do objeto social, e mais uma vez vai ficar muito na cara que você não teve esse cuidado de olhar a atividade principal e está contratando, na verdade, uma pessoa através de um CNPJ. Isso vai desconfigurar o que a gente chama de vínculo de pessoalidade. O vínculo de pessoalidade tem que ser quebrado. Quando você contrata uma PJ, não pode ter pessoalidade. E se você não olhar esses aspectos, por exemplo, da atividade econômica, você pode ter um descuido ali que, se chegar na Justiça do Trabalho, o juiz bate o olho e fala: cara, isso aí você tá de malandragem pro meu lado, né? Tá querendo aqui me enganar e me chamar de trouxa. Não é assim que funciona. Cara, dá uma olhadinha no objeto social daquela empresa, dá uma olhada no KNAI, verifica se o que aquela empresa diz que faz corresponde à atividade que você está contratando ela para fazer. Porque senão pode dar algum problema, eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Quarto item que você tem que garantir, olhar antes de você assinar um contrato. Como eu disse, aqui é um checklist para você ir marcando positivamente, tá? O quarto item é o seguinte: você tem que garantir que aquela empresa que você está contratando, né, o contrato que você vai assinar, ele é um contrato por prazo determinado. O que significa? Tem que ter começo, meio e fim. Se você contrata um CLT, quem aqui já teve a experiência de contratar um CLT, vai perceber que você contrata com um contrato ali de prazo de experiência, 90 dias, geralmente 45 mais 45, e depois o contrato se torna por prazo indeterminado. Isso é típico de um contrato CLT, prazo sem fim. É um contrato que fica até que ele acabe, tá? Contrato PJ não pode ser assim. Contrato PJ tem que ter prazo determinado. E se você encerrar aquele período inicial do contrato, você tem que fazer um aditivo para complementar, para que continue aquele contrato. Ele vai se prorrogando gradualmente, tá? Ano a ano. Isso é uma característica de um contrato PJ. Então tem que ter prazo determinado. Inclusive, isso é muito importante para você estabelecer cláusulas ali de rescisão antecipada, para cobrar uma multa, por exemplo, se a outra parte decidir rescindir o contrato antes da hora. Porque se o prazo é indeterminado, você não pode ter, por exemplo, a obrigatoriedade da pessoa te avisar com antecedência antes de encerrar. Afinal de contas, é prazo indeterminado. Agora, um contrato com prazo determinado, como existe uma expectativa de que vai até tal horário, tal dia, tal momento, você pode estabelecer uma cláusula de multa caso aquela outra parte rescinda o contrato previamente, sem te avisar, ou mesmo avisando, mas pagando algum tipo de penalidade em cima disso. Vale para os dois lados, você também tem que cumprir esse tipo de obrigação. Quinto item, mas não menos importante, o pagamento não pode ser um pagamento vinculado a horas, né? Quem vende hora, a pessoa é CLT. O CLT vende lá 44 horas semanais do trabalho dele, do dia dele, para a empresa. Na verdade, a realidade das pessoas é que elas vendem muito mais, né? Porque fica 2 horas na condução, no ônibus, só para ir trabalhar e voltar, para quem não é home office, mais as 8 horas que ele fica dentro da empresa trabalhando. Então, aquelas horas ali, você contrata, é como se a empresa comprasse as horas daquela pessoa, quando é um CLT. PJ não. PJ não tem essa habitualidade que tem um CLT e nem essa subordinação que tem um CLT de ficar das 8 às 18 todo dia trabalhando. Então, no contrato PJ, você tem que pensar na perspectiva de remunerar não pelas horas, você vai remunerar pelas entregas ou estabelecer marcos de pagamento. Então, eu te contratei para fazer uma tarefa X. Então, vamos dividir essa tarefa em 3 etapas e a cada final de etapa eu vou te pagar uma parte. Pode ser mensal, pode ser bimestral, trimestral, semestral e assim por diante, depende de cada caso. Dá para fazer mensal? Dá. Né? Aumenta um pouco o risco de configurar como um salário, porque quem recebe salário mensal, né, é um CLT. Mas não é problema, dá para pagar mensal também. O importante é que você pense que o que você está contratando é uma entrega. Aquela pessoa fez a entrega, ela é digna do pagamento. Ponto. Então, estabeleça pagamento de acordo com o escopo do contrato, não com as horas dedicadas por aquela pessoa. Sexto item que você pode trabalhar não apenas no contrato, mas no dia a dia. Você tem que ter uma cláusula de autonomia, né? Porque eu já falei isso antes, mas o contrato PJ, ele não pode ter a subordinação que um CLT tem. Então, você tem que conferir algum nível de autonomia para aquela pessoa jurídica contratada. Ela tem que ter autonomia para prestar o serviço, definir como vai ser feito, porque o que importa não é necessariamente o como, né? Não vou ser tão radical, né? O como importa também. Mas, essencialmente, o contrato PJ, o foco dele é a entrega. O foco dele é o resultado final que você espera. Se ele foi entregue, tá ótimo. Né? Você contratou uma entrega final, ela foi feita. Ponto. Então, estabeleça uma cláusula de autonomia que diga que aquela parte contratada tem autonomia.
E essa autonomia vai muito além disso, vai ali na parte até de subcontratação, porque o que importa não é a pessoa física prestar o serviço, é o escopo do contrato, é o objeto do contrato. Portanto, numa eventual ausência daquela pessoa, numa situação específica, você pode, por exemplo, trazer ali, aquela pessoa tem que ter uma liberdade de colocar uma outra pessoa para fazer no lugar, ou de repente, eu não vou fazer hoje, mas amanhã eu compenso. Né? Num CLT não existe isso, num PJ você pode estabelecer regras assim, porque existe mais autonomia. A pessoa pode ficar, por exemplo, hoje eu não pude trabalhar porque eu fiquei doente. Tudo bem, mas amanhã você vai trabalhar mais e vai entregar e tá tudo bem. E você vai pagar igual. Né? Exceto se houve uma regra específica de que todo dia tem que ter uma entrega. Mas aí para evitar a habitualidade e a subordinação é bom evitar isso. Né? Então, mais uma vez, né, tem que ter alguma autonomia, não somente dentro do contrato, mas no dia a dia também. Isso é importante e é um dos itens aqui do nosso checklist antipassivo também. Eu acabei de perceber, pessoal, que existe um sexto item e meio, né? Eu ia falar de 12 itens aqui, mas tem o 6.5. E esse item, cara, ele é fundamental, que é o like que você vai deixar nesse vídeo aqui, cara. Porra, tô fazendo aqui um vídeo aqui com 12 itens para você dar um check aí, um checklist para não ter merda na tua empresa, para você não ser processado. Deixa o teu like nesse vídeo. Deixa aí, não vai custar nada, cara. Vai lá, clica no like, isso ajuda muito a gente, levar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como este, que eu espero que esteja sendo útil para você. Mas é muito importante. Esse é o item 6.5, não podia deixar de passar por ele, né? Vamos para o nosso sétimo item, que certamente vai ser bem legal para você tratar aí dentro do seu negócio. Lembra que eu falei da autonomia? O sétimo item tem tudo a ver com isso, porque você vai estabelecer uma cláusula dentro do seu contrato que permita subcontratação. Aqui eu vou trazer um aspecto mais prático, né? Porque assim, aqui a gente fala da teoria, a teoria o ideal é que não exista a possibilidade de subcontratar num contrato PJ. Ou melhor, né? O ideal é que a pessoa possa subcontratar, porque senão você configura a pessoalidade daquele contrato. Então, num PJ, você não pode contratar a pessoa física, você está contratando uma empresa. Então, se aquela empresa, independente de quem vai prestar o serviço lá dentro, o que importa é o resultado final, prestado por aquela empresa. Ela pode contratar alguém para fazer o serviço, né? Lucas, mas eu contratei um MEI. É só aquela pessoa que vai prestar o serviço. Ela tem que prestar o serviço. Tudo bem, como eu disse, né? Na teoria é uma coisa. Na prática, pessoal, dá para você exigir que aquela pessoa em específico preste o serviço? Em alguma medida você pode, mas aumenta o risco. Se você estiver disposto a tomar esse risco, ótimo. Vamos lá, vamos para cima. Mas dependendo do tipo de atividade, pressupõe que tenha que ser aquela pessoa. Vamos dar um exemplo, você contratou um consultor de vendas para sua empresa. E aí ele é contratado PJ. Ainda que ele seja uma PJ, você não entende que o consultor de vendas ele vai vender o conhecimento que ele tem? O conhecimento não está na PJ, o conhecimento está na pessoa. Então é o tipo de atividade que se você falar que você pode subcontratar, perde o croissant daquele serviço, né? Eu falei croissant, mas nada a ver. Perde ali a parte essencial do serviço, que é o conhecimento da pessoa. Então não pode subcontratar nesse tipo de caso. É um trabalho muito intelectual, pressupõe o conhecimento técnico da pessoa que ela carrega. Então, nesses casos, você pode estabelecer, por exemplo, que a pessoa não pode subcontratar, mas caso se faça necessário, ela tem que pedir tua autorização, porque você pode, por exemplo, medir, não, você vai, de repente, subcontratar, mas tem que passar pelo meu crivo. Ou então, de repente, você pode permitir que aquela pessoa, ela subcontrate alguém que vai ser treinado por ela para fazer o serviço de consultoria de vendas, em algumas determinadas situações. Tudo isso pode ser negociado. Então, vai colocar ali que pode subcontratar, né? Você pode colocar, mas sujeito à aprovação do contratante. Você já se protege de alguma medida, porque você não vai dizer também que não pode subcontratar, porque fica muito na cara que é pessoal, mas também vai pelo menos ter alguma proteção de que ele não vai colocar qualquer pessoa para prestar o serviço. Já é alguma coisa. Então esse aí é o nosso sétimo item, né? O oitavo item, pessoal, do nosso checklist, eu diria que ele é um complemento a todos os demais, né? Mas enfim, a gente pode pensar isso na prática como sendo o adendo do contrato. Todo contrato de PJ é bom que ele tenha um anexo. O que é esse anexo? O anexo é um documento à parte, é um documento complementar que vai lá no final do contrato. Então você faz todo o contrato, a parte técnica, jurídica do negócio, vai tudo no corpo do contrato. Lá no final você coloca anexos, que são partes do contrato. Eles compõem o contrato também. A gente até diz no contrato, lá no início do contrato, que são partes indissociáveis do contrato. Né? Então você não pode interpretar o contrato sem um anexo, nem o anexo sem um contrato. Eles são partes do contrato. E esses anexos, você pode trabalhar, por exemplo, dentro do anexo, questões mais práticas. Por exemplo, você pode estabelecer uma política de SLA dentro daquele contrato, lá no anexo. Né?
O Service Level Agreement é uma espécie de acordo de nível de serviço, é você definir o que se espera, quais são os marcos de entregáveis, qual que é o mínimo de qualidade que se espera nas entregas, tudo isso vai no anexo. Então é uma boa prática estabelecer um SLA num contrato PJ. Você pode colocar características ali do contrato, como pagamento, forma de pagamento, prazo, tudo isso vai lá no anexo do seu contrato. E aí existe uma liberdade bem grande, uma flexibilidade bem grande, porque o contrato PJ é um contrato de natureza comercial entre duas empresas, e a lei de liberdade econômica dá uma liberdade maior para você negociar esses contratos. Então dá para trabalhar vários anexos ali, de acordo com a característica da relação, para que você tenha um contrato robusto, né, que garanta, que se certifique que você está protegido. Dá para colocar a proposta que você negociou dentro do contrato. Eu bati no microfone sem querer, pessoal. Dá para colocar a proposta. Então você fechou uma proposta com a pessoa, ela deu ok, você pega essa proposta, coloca lá no anexo do contrato. Até para que você tenha o contexto prévio ao contrato, da negociação do contrato dentro do contrato, lá no anexo. Isso agrega muito valor ali para o seu contrato e garante que ele vai estar realmente robusto, né, completo. Aí, pessoal, tem alguns itens aqui. Ó, o item 10, o 11 e o 12 são muito bons, tá? Bem importantes. Mas o 10, ele é um item, eu diria, de natureza secundária. Tá? Eu gosto de colocar, porque dependendo do tipo de contratação, eu posso estar falando aqui com várias pessoas de vários tipos de empresa, né? Então, se você tem uma empresa que trabalha num mercado muito sensível, né? Um mercado que envolve segurança da informação, um mercado que envolve que, assim, qualquer merda que acontecer, o dano é muito grande, até financeiro, é importante contratar um seguro, pessoal. Você pode contratar um seguro de responsabilidade civil para você e pode exigir do contratado que ele tenha um seguro também. Porque se eventualmente você tiver que cobrar, você sabe que tem fundo ali para receber. Então, é importante colocar isso num contrato e até cobrar isso, né? Assim, é um item que não é tão prioritário, mas dependendo do valor do contrato, do tipo de função que você está contratando, eu recomendo que você tenha esse tipo de cautela, especialmente num país como o Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos principalmente, existe uma cultura muito grande de seguros. Né? O pessoal faz seguro para tudo lá. No Brasil não tem tanta essa cultura, mas deveríamos ter. Né? Acho que seria muito bom para o nosso país se a gente começasse a pensar de forma preventiva. E seguro é feito para que você, preferencialmente, não use, mas se precisar, é melhor ter. É igual o seguro de vida, né? Então, assim, é a mesma coisa. Então, vamos nessa perspectiva, tá? Dependendo do valor do contrato, do tamanho da contratação, tenha um seguro, vai ajudar bastante. E por fim, pessoal, item 11 e 12, tá? O item 11, cláusula de confidencialidade, não concorrência e propriedade intelectual, são muito importantes que você tenha no seu contrato, tem que se certificar de que tem, não assine um contrato com o PJ, e mesmo com o CLT, sem ter essas cláusulas. Cláusula de confidencialidade, durante o contrato e um pouco depois dele. Cláusula de não concorrência, sempre com limites estabelecidos, porque cláusula de não concorrência muito ampla pode ser nula judicialmente. Então, muito cuidado com isso. Cláusula de propriedade intelectual, de quem que é a API daquele contrato. Aquele serviço que a pessoa presta pertence a ela depois que ela prestou o serviço ou pertence à empresa? Muito importante. Se você vai contratar dev, por exemplo, desenvolvedor, tem que ter uma cláusula de API que diga que tudo que ele desenvolve pertence à empresa, pertence ao contratante. Se não tiver, vai dar ruim, vai dar merda. Tá? Então tem que ter uma cláusula de API. E eu vou dar um adicional aqui, tem que ter uma cláusula de LGPD, proteção de dados, né, pessoal? Independente se é uma empresa que está sendo contratada, ela pode ter acesso a várias informações de seus clientes, dos seus colaboradores, de outras pessoas, e ela tem que ter algum tipo de critério para tratar esses dados. Afinal de contas, ela se posiciona como co-controladora ou mesmo operadora de dados pessoais. Então tem que ter uma cláusula de tratamento de dados pessoais também, e nesse caso eu costumo dizer que a ajuda, né, uma assessoria jurídica faz toda a diferença, tá, pessoal? Assim, dá para trabalhar com os modelos que, inclusive, a gente fornece no nosso manual de boas práticas de PJ, que daqui a pouco eu vou falar dele? Dá. Mas ter uma assessoria para casos específicos vai fazer muita diferença porque a gente analisa caso a caso. Inclusive, esse vídeo está sendo patrocinado pela Safe Back Office, pelo Safe Back Office, que é o nosso carro-chefe aqui de consultoria jurídica para empresas de todos os tamanhos, mas principalmente pequenas e médias empresas aqui do Brasil. A gente ajudou mais de 600 CNPJs nos últimos 3 anos. Queremos ajudar o seu também, então clica no link aqui embaixo, fale com a nossa equipe para conhecer um pouquinho mais do Safe Back Office e como podemos te ajudar no dia a dia, na prática, dentro da sua operação. Nossa equipe vai se tornar a sua equipe. Nossos advogados se tornam os seus advogados. Esse é o Back Office, tenho certeza que vai fazer diferença no seu negócio e vai garantir que você possa assinar contratos, PJ ou não, com segurança jurídica. E por fim, pessoal, o último item aqui, mas não menos importante, cláusula de rescisão. Né? Cláusula que eu costumo dizer, até uma brincadeira que eu faço, né? Todo mundo no Brasil entra num contrato pensando em como vai sair dele. Então, cláusula de rescisão é obrigatória, naturalmente,
E aí você pode estabelecer alguns tipos de rescisão no contrato. Tem rescisão que é amigável, que a gente costuma chamar tecnicamente de resilição, ou seja, as duas partes querem encerrar o contrato. Aí você pode ter regras específicas para isso. Ah, beleza, vamos encerrar amigavelmente, mas tem que ter um aviso prévio ali de 30 dias, 60 dias, depende de cada caso. Você pode ter uma rescisão justificada, ou seja, a outra parte deu causa à rescisão, fez merda, quebrou uma cláusula do contrato, prejudicou um cliente, agiu contra os interesses do contratante, rescisão por justa causa. Nesses casos dá para penalizar com uma multa, tá? Uma multa penal, que a gente chama, né? Uma multa penal dentro do contrato de prestação de serviço. E pode ser uma rescisão sem justa causa também, porque não há mais interesse em uma das partes, é uma rescisão unilateral, né? A resilição, que eu falei no início, é as duas partes não querem continuar. A rescisão unilateral, uma rescisão sem justa causa, também pode estar prevista, também pode ter algum tipo de multa ou penalidade, ali, dependendo da situação, ou você pode estabelecer que, em caso de rescisão sem justa causa, tem que ter um aviso prévio, e se cumprir o aviso prévio, tá tudo bem, ninguém paga multa para ninguém. Cada caso é um caso, mas as boas práticas estão aí. Inclusive, falando em boa prática, nós temos um presente para vocês que estão com a gente aqui até o final deste vídeo. Se você chegou até aqui, já vai sair daqui ganhando um presente, que quem não chegou até aqui não vai ganhar, que é o nosso manual de boas práticas para contratação de colaboradores PJ. O manual, pessoal, o manual mais completo do mercado. Tem mais de 30 páginas ali, com vários itens, checklist, tem listinha para você olhar no teu caso, tem um mapa para você identificar no teu negócio quais são os riscos que você pode estar correndo, tem ali explicações que vão te ajudar a entender na prática como evitar a configuração de um vínculo empregatício num contrato PJ, tem checklist para você marcar, tem modelo de cláusula, tá tudo nesse manual de boas práticas que a gente está fazendo gratuitamente, por enquanto, clicando neste link aqui embaixo, tá? Esse manual, pessoal, a gente não costuma fazer gratuito, tá? A gente vende ele por R$ 37,00. É um manual pago. Ele foi feito não com base em historinha, ele foi feito com base na nossa experiência atendendo os mais de 600 CNPJs aqui na Safe. Então a gente já passou por muita coisa. Eu peguei meus advogados, a gente se reuniu, conversou a respeito dos principais pontos que faziam sentido colocar no manual, compilamos, organizamos e consolidamos um conhecimento que numa consultoria seria vendido aí por uma fortuna e você vai ter acesso de graça nesse manual que está disponível aqui embaixo. Só clicar no link, fazer o download e aí ter acesso a esse benefício e colocar em prática no seu negócio, tá? Então, faça esse convite. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o teu like. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tá aí o checklist que te ajuda, né? 12 itens para você ir marcando e garantir que seu negócio está ok. Garantir que os contratos que você vai assinar com PJs não vão te dar dor de cabeça, não vão virar uma ação trabalhista no futuro e vai guardar dinheiro no teu caixa, porque qualquer ação trabalhista, meu amigo, é um desembolso gigantesco. Não queira sentar numa mesa de audiência trabalhista. Esse é o meu desejo para você e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!